Olá, querido, eu sou o pastor Fabrício e estou de volta para mais uma aula de bibliologia. E para você, aluno do ITQ, vou lhe dar o endereço do seu material. Capítulo 3, tópico 5, vamos falar de livros apócrifos. Vamos juntos? Vamos falar dos livros apócrifos que contém na Bíblia. Os livros apócrifos, por que eles recebem esse nome? Esses livros apócrifos são aqueles livros que não foram inspirados por Deus, né? Então, por que eles não são inspirados por Deus? O que deu o direito, ou o que dá o direito de alguém ou de um grupo de pessoas dizer que esses livros não foram inspirados por Deus? Preste atenção. Houve um período chamado período interbíblico. Houve 400 anos de silêncio, e esses 400 anos de silêncio que Deus não se comunicou como fazia no Antigo Testamento, através dos seus santos profetas, sacerdotes e também pelos seus reis. Então, por ele não se comunicar, houve esses 400 anos de silêncio. É chamado de período interbíblico devido ter parado no livro de Malaquias e começado no livro de Mateus. Queridos, então toda a literatura produzida nesse período interbíblico não contém inspiração divina. Por isso também chamado de período de silêncio. Desta forma, eles são chamados de livros apócrifos. Eu já ouvi dizer que livros apócrifos são livros amaldiçoados. Esquece isso, isso é mito. São livros que contêm material ou matéria histórica, contextos históricos, alguns deles, porém não tem a inspiração divina, porque foi o período de silêncio chamado de período interbíblico. Tá certo? Então, nesse período, o governo era chamado de governo teocrático. O que seria o governo teocrático? Onde simplesmente tudo estava na mão de Deus. Nesse período, esse período teocrático, os persas, os gregos e os romanos dominaram toda essa região que delimitamos como a região bíblica. Então preste atenção. Os persas, eles dominaram por 205 anos. Os gregos, 268 anos. Grave isso daí que pode cair na prova. Os persas contribuíram para a libertação do cativeiro. Sim, que no período de Jeremias, o povo de Judá foi para o cativeiro. Pois bem, quando os persas estavam dominando, eles liberaram os judeus a voltarem para as suas terras. E aí vocês lembram de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Beleza? Então eles contribuíram com uma certa liberdade, dando liberdade para o povo retornar para a sua terra. Qual foi a contribuição dos persas? A liberdade, a libertação do povo judeu que estava cativo a voltarem para a sua terra. Outra contribuição dos gregos, intelectualidade, língua única, língua universal. No período de Jesus, mesmo já no Império, sendo o domínio romano, a língua grega ela foi disseminada. Inclusive, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e o Antigo Testamento também foi traduzido pela Septuaginta também para o grego. O grego era a língua falada quando Jesus veio a este mundo. Então, os gregos, eles contribuíram com a língua universal e com o desvendamento ou ampliar do conhecimento nos tempos em que eles foram os dominadores. O grego bíblico do Novo Testamento é chamado de grego koiné. O que seria esse grego koiné?
seria aquele grego popular, que chegava ao conhecimento de todos. Beleza? Então, partimos para os romanos. Os romanos, quando dominaram o seu período, eles abriram estradas e trouxe uma certa paz às suas fronteiras e também deu direito de quem não era romano se tornar um cidadão romano. O exemplo disso, Paulo, que era de pai grego, de mulher, a sua mãe era judia, mas ele tinha o direito de ser cidadão romano. Então, essa foi a contribuição dos romanos. Então, Jesus, assim como Paulo, como Pedro, né, eles tinham a liberdade de sair e entrar em várias cidades, em outras províncias, porque tudo pertencia ao Império Romano. A contribuição do período interbíblico desses povos foram essas. Bem, vamos falar dos judeus. Os judeus também contribuíram porque mantiveram firme a esperança da volta do Messias, manteram viva esta fé. E também perseveravam na doutrina do Antigo Testamento. Então, qual a diferença entre o cânon da Bíblia católica romana para a Bíblia protestante? Exatamente os livros apócrifos, os quais estamos estudando. Então, esses livros apócrifos, eles simplesmente fazem a diferença entre o cânon da Bíblia protestante para o cânon da Bíblia católica. Tá certo? Então vamos comigo. Os apócrifos que estão na Bíblia católica romana, eles são 7. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque 1 e Baruque 2. Então, esses sete livros, eles compõem a Vulgata Latina. A Vulgata é a tradução da Bíblia do grego para o latim. Quando ela foi traduzida, foi inserida esses 7 livros apócrifos. Então ele entra na Bíblia chamada de Vulgata Latina. Ok? Então fique esperto em uma coisa, fique de olho. Esses livros não foram aceitos porque eles não foram encontrados na língua hebraica. Seus manuscritos não foram encontrados em língua hebraica, por essa razão não foi aceito no cânon do Antigo Testamento. Haja vista que a Bíblia, né, ela foi escrita por cerca de 40 autores, eles sendo judeus, com exceção do evangelista São Lucas, que andou com o apóstolo Paulo, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e também um livro histórico do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. Beleza? Então, existem algumas razões pelas quais os apócrifos eles não foram aceitos no cânon protestante ou na Bíblia evangélica, como você queira. Primeira razão é a data da sua escrita, como falamos aqui, que foi no período interbíblico. Segunda razão, não foram inspirados e nem incluídos na Bíblia hebraica, nem mesmo em hebraico. Então até o próprio Flávio Joséfo, historiador judaico-romano do século I, de 30 a 100 depois de Cristo, ele também afirma isso. Outra razão, terceira, não houve citação por parte dos apóstolos e também de Jesus Cristo. Eles não citaram os livros apócrifos, como Jesus citou o Antigo Testamento, os próprios discípulos também. Outra razão, a própria Igreja Católica Romana, ela não havia assimilado isso, somente mais de 1000 anos, um pouco mais de 1000 anos. Depois é que a Igreja Católica inseriu os apócrifos
no cânon do Antigo Testamento, na Bíblia. Então não havia isso durante 1000 anos. Somente no Concílio de Trento, em 1546, é que nesse concílio foi inserido esses 7 livros na Bíblia católica. Então, eles mesmos não ainda haviam incluído esses 7 livros. Outra razão, os escritores dos apócrifos também não reivindicaram tal coisa. Outra razão, os primeiros pais da igreja, os pais da igreja, são aqueles personagens que defendiam a igreja que eu falei na aula passada, no vídeo anterior. Eles se levantaram contra os ensinos e os apócrifos. Outra razão, queridos, preste atenção, os livros apócrifos, eles não acrescentaram nada em relação ao conhecimento das verdades messiânicas. Eles não apresentaram, né, Jesus, o seu regresso. E também é importante saber que os apócrifos não foram direcionados, logicamente, ao povo judeu. Por essa razão, eles são chamados de livros apócrifos. Alguns contêm material histórico, mas por ter sido escrito esse material no período de silêncio ou interbíblico, momento que Deus não falou com o profeta, com o rei ou sacerdote, aconteceu justamente que eles não são inseridos no cânon evangélico ou protestante, somente no cânon católico, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Beleza? Então, caros alunos, muito obrigado por nos acompanhar. Essa foi mais uma aula de bibliologia sobre o tema livros apócrifos. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto.